Vamos para saber do mercado de hoje, sempre melhores oportunidades, liga o alerta investidor que é hoje. O Banco Central ele já vai iniciar o dia fazendo leilões de dólares. Vamos entender o que está acontecendo porque olhando para o dólar Tether está com um gap de alta, mas ele está com um cara que quer fechar esse gap, hein? Então já iniciou próximo aos R$ 6,15. Vamos falar aqui do Trump. Hoje é a cerimônia de posse, tá, do Donald Trump. E ele lançou uma criptomoeda, essa cripto se valorizou e valorizou muito, teve uma correção, vamos entender. Já o DXY, o índice dólar, nos mostra que o dólar está muito forte contra os outros pares. Temos aqui na nossa manhã que vai sair o relatório Focus e também de olho aqui no calendário econômico. Saiu informações da China, vamos falar sobre essas informações e também teremos feriado nos Estados Unidos com o Focus saindo em algumas horas também, tá? Temos o nosso radar de proventos da semana, Pague Menos, Vulcabras, Santander, Alus e Mitre são os destaques dessa semana. O minério de ferro abre com um gap positivo, volta a cair, vamos entender o que está acontecendo e a sua cotação. Temos aqui a Vale, o nosso radar, vamos entender o que está acontecendo com Vale, CSN Mineração, Petrobras que traz o fato relevante. A Pague Menos, temos aí um movimento muito interessante nesta abertura de segunda-feira, 20 de janeiro. E o que é, Silão? É que Pague Menos é a Datacom hoje, tá? Para você receber dividendos e também caso você queira subscrever as ações de Pague Menos. Então você vai ter um desconto se você quer comprar ações mais barato. Mas só que depende do movimento que ela fizer nessa segunda, que pode chegar abaixo aí do valor de subscrição. Brasil registra aumento de praticamente aqui 4% em vendas de cimento em 2024. Liga o alerta investidor. Temos aqui, pessoal, para esta matéria de notícias aqui do cimento, a Companhia Siderúrgica Nacional, que já cogitou aqui em algum momento trazer o IPO da CSN Cimentos. Será que é importante? Será que é uma boa? Será que é igual CSN Mineração? Vamos entender isso, vamos olhar para a sua dívida, olhar para a Vulcabras, entender o que está acontecendo, olhar para a Alus também, vamos trazer a Mitre aqui nessa abertura e o Santander na visão da XP, tá bom? Então todos os dias falamos sobre melhores ações, o que está acontecendo, notícia e matéria, sempre para você ficar bem informado antes da abertura oficial da nossa bolsa de valores, tá? Então, pessoal, se você ainda não é inscrito, se você gostar do conteúdo, você se inscreve. Aqueles que já são assíduos aqui do nosso canal, arrebenta o like, arrebenta o comentário, arrebenta tudo, já me deixa aí se você está com o precioso na mão nesta manhã. Vamos aqui, pessoal, sempre de olho nas oportunidades, nesta abertura. Toda segunda-feira eu faço aqui o meu aporte na carteira AMD. A AMD é a nossa estratégia, onde a nossa carteira já passou por vários cenários complicados e ela está no positivo e voltando a ficar lucrativa comparada a dezembro e janeiro de 2024 e 2025. Podemos ver que já estamos aí com ganho de capital de 1,2, o que importa da estratégia, que a estratégia não deixa a carteira ficar negativa e a rentabilidade sempre pelo menos aí 3 vezes 5 acima do benchmark, que é aqui o Ibovespa. E, pessoal, olhando isso, olhando as oportunidades. Silão, como você consegue ter uma carteira de dividendos assim? Fácil e sim, pessoal, acompanhamento. Vocês estão aqui comigo todos os dias, então você também vai conseguir. Por quê? Porque estamos sempre de olho, ó, compra do fundo, venda do fundo, se vendeu aqui em cima, a tendência é cair, e sempre a gente fala de oportunidades. Então, se você gostar, se considere, e também, se mais pra frente você gostar, considere também se tornar membro e ter acesso aqui ao preço teto que eu utilizo na AMD toda segunda-feira, tá bom? Vamos lá, sem mais enrolação, nesta manhã o Banco Central, ele vai fazer leilões dos dólares, tá? Vai trazer mais vendas, no final do ano de 2024, vendemos ali muitos dólares para controlar ali o câmbio, e nesse exato momento o Banco Central está fazendo mais vendas, né? Então, Silão, qual que é a visão aí do Banco Central? Pode ser para trazer arrecadação, tá? Então, a partir do momento que ele começa a vender, isso gera um lucro na conta do governo. É acreditado como lucro, tá? Mas também tem aí a expectativa deles recomprar em novembro. Eles estão acreditando que, pode ser que estão acreditando que em novembro o dólar vai estar mais baixo do que o atual momento. Se estiver acima,
é prejuízo. Então, de olho nisso, na prática, o que isso mostra? Que o dólar pode dar aquela recuada ali nas 10 horas da manhã. Interessante, bolsa para cima, dólar para baixo, e aí você também tem a oportunidade de dolarizar. Então, olhando para isso, o alvo que temos para dólar é 5,90, tá? 5,90, mas o dólar Tether aqui já está em R$ 6,13 com um gap tentando fechar. Na minha visão, pode ser fechado com esse movimento aí na abertura do mercado. Tá? De olho nisso, de olho nas oportunidades. O Trump vai tomar posse hoje, segunda-feira. O evento vai ser às 14 horas, né? Então, terá o seu início às 14 horas. Fique ligado, ele também lança uma criptomoeda que disparou. Podemos ver aí, ó, que o volume dela, também aqui o preço disparou e depois teve uma rápida correção, né? Então liga o alerta para isso também, para Trump aqui, a moeda do Donald Trump, tá? Então de olho nisso, de olho nas oportunidades. O dólar continua se valorizando contra as principais moedas. O euro, o iene japonês, a libra esterlina, o dólar canadense, a coroa sueca e o franco suíço. Olhando para isso, podemos entender por que o dólar está tão forte no mundo. Então, ó, nos últimos meses ele subiu, o DXY subiu 10%, dando força ao dólar. Temos aqui nesta manhã, vai sair o Boletim Focus, e a expectativa do mercado na última semana foi essa. Então, se você fica sempre atento, sai lá naquela rede social vizinha, sai também ali no Stories lá que você já sabe, que eu sempre posto. Então, na visão dos analistas, 2025, o câmbio vai fechar em 6. Então, se vão fazer aí o leilão aí no preço que está hoje e fechar 6, vai dar 0-0. Então, para fazer e deixar uma possível recompra, tem que ser com lucro, né? Não pode ser com prejuízo para acabar com as reservas. E a Selic fechando em 15, vamos ver se teremos aí alguma movimentação, porque recentemente o Banco Mundial aqui, ele trouxe aí uma boa notícia para o Produto Interno Bruto do Brasil. Então, os analistas estão dizendo que é 2% este ano e o Banco Mundial 2,2%, tá? Então, de olho nisso, de olho nas oportunidades. Em algumas horas vai sair aí o Boletim Focus e teremos feriados nos Estados Unidos. Silão, o que acontece? Vamos ter negociação na bolsa de Nasdaq? Não, pessoal, essas bolsas, elas não abrem, tá? Neste feriado. Vamos ter aqui o nosso Ibovespa aqui iniciando, sem aqui os gringos. Por quê? Porque temos as nossas ADRs e sem movimentação, sem expectativa, e aí também o mercado também não vai querer se posicionar, às vezes alguns fundos também não entram esperando aí os movimentos, tá? Então, de olho nisso, de olho nas oportunidades, já sabemos aí que não vai abrir, tá bom? Então, olhando para isso, olhando para o calendário econômico, sexta-feira, na minha visão, é o dia mais pesado de indicadores que temos nesta semana, tá? Na terça-feira teremos o IGPM e o IPCA será divulgado, que é a inflação, ali na sexta-feira, com expectativa de alta pela maioria dos analistas. Agora, pessoal, temos aqui o nosso radar dos dividendos, olhando para esta semana, olhando para tudo que está acontecendo. O nosso radar dos dividendos já começa com Pague Menos. Além de dividendos, também tem uma subscrição, tá? Então, se você participar, você pode comprar Pague Menos por R$3, se eu não me engano, de cabeça, e a data coin é no dia 20 de janeiro. Então, Pague Menos está aqui no nosso radar. A Vulcabras, o Santander, a Alus e também a Mitre. Dê um print aí para depois você dar uma olhada aí com calma no radar de dividendos que vocês me pediram para trazer toda segunda-feira. Então vamos continuar. O minério de ferro, ele iniciou com um gap positivo, 802,5, né, na moeda chinesa. Saiu os dados lá da China no final do domingo, então olhando para a taxa de empréstimo, ela veio em linha com a projeção de 3,6, enquanto a outra taxa chegou na mesma coisa da projeção de 3,1. E o mercado, ele não se agradou, derrubou e volta a subir agora. Na cotação de minério de 108, buscando $109, de olho na Vale, CSN Mineração, de olho na Bradespar, que impacta-se o preço nesta abertura. Então vamos deixar aqui o minério de ferro aberto até aí o fechamento do nosso vídeo, desta abertura. Vamos conferir de novo se movimentou esse preço ou não. Então a Vale fechou na sexta-feira, 54,36, já abre aí com expectativa. Olhando para as ADRs de Vale, que subiram 1,8%, podemos ver que o movimento ele é positivo pelos investidores gringos, mas não teremos negociação, tá? E você, antes disso, sei lá, para não
não assistir conteúdo aí, ou saber se é feriado ou não, por onde eu posso acessar? Aqui na corretora da Quate Fury você consegue fazer seus trades aí, ficar sempre bem informado, porque aqui você já tem, ó, NYSE abre em 1 dia e 10 horas, então só vai abrir amanhã, tá bom? Então de olho nisso, de olho nas oportunidades. Então, ó, a Vale faz movimento bonito de compra, traz os vendedores para dentro do jogo, é normal isso porque a Vale chegou aqui a 8,49 dólares, e aí os gringos compraram, chegou a praticamente 9,6 e a variação disso foi aqui praticamente 8%, a bolsa sobe caindo e aí teve os realizadores aqui realizando aqui a posição. Isso nos mostra que nos próximos dias, olhando para isso aqui, para as ADRs de Vale, podemos aí de novo tocar aí nesta região praticamente dos 8,78 e buscar depois aí uma movimentação interessante dos 9,18, tá? Então olhando para Vale 3 aqui, a Vale aqui no Brasil, 3% de alta, fechando aquele gap que deixamos aí bem escancarado nos últimos vídeos, né? Então falei, pessoal, temos esse gap aberto, o mercado ele tende a buscar esse fechamento e agora tende também a dar aquela recuada, tá? Agora vamos acompanhar, porque não adianta só projetar, porque pode chegar a 53,58, será? Ou já vai iniciar aqui nesta região de 54,85. Então se sobe, sobe caindo, olhando para isso já podemos aí projetar também esse movimento, né? Então podemos olhar isso aqui como um suporte onde o mercado tende a bater e subir, tá bom? Então de olho nisso, olho na oportunidade, vamos falar da CSN Mineração, que também buscou quase o nosso alvo depois de ter caído bastante, respeitando aqui a região dos 483, ela foi até os 5, praticamente 15, que era o nosso alvo. Só que agora não traz movimentos interessantes, porque estamos aqui na barriga aqui disso, onde os indicadores nos mostram aí que podemos esperar os próximos movimentos da CSN Mineração e acompanhar aqui este papel, tá? Então de olho nisso, de olho também chama a atenção a CSN Mineração pagando 15% de dividendos aí nos últimos 12 meses. A Petrobras no nosso radar 37,21, 20% de dividendos na média, vai ficar entre 17 e 16 anos de 2025, bate recorde de produções nas suas refinarias, tá? Então de olho nisso, atrás aqui, que a produção de gasolina e diesel aqui superaram 2024, hein? Superaram em 2024 os recordes dos anos anteriores, tá? Então de olho no fator utilização, também tivemos boas notícias. O volume aqui de petróleo processado aqui do pré-sal foi histórico também. Só boas notícias para a Petrobras nesta abertura. Olhando para a Petro, olhando para o Brent, todos os dias aqui acompanhamos o Brent e os seus movimentos. O Brent está aí negociando a 80,74 dólares, movimento aí que não conseguiu romper o topo, 82, tentando voltar a descer, né? Então podemos ver este movimento do Brent, né? Então a Petro, olhando para o Brent, olhando para a Petro, aí temos a Petrobras 37,20 também aqui com um suporte em 36,40, né? Então podemos ver aí que pode voltar aí, dar essas 36,40, 36,60, tá? Olhando isso, olhando as oportunidades para os próximos dias. A Pague Menos traz informações importantíssimas. No último vídeo eu falei sobre o controlador aqui, ele cedeu ao bloco aqui, pode ser familiar, tá? As suas ações e reduziu a participação de 36% para 30%. O movimento aqui é familiar na minha visão. 3,37 e hoje, se você dormir com Pague Menos hoje na carteira dia 20 de janeiro, e você pode ver que esta ação ela anuncia só uma vez por ano, ela não chega a ser uma AMD, ela chega a ser uma pimentinha aqui para multiplicação. Então, ó, 20 de janeiro para você receber no dia 27 de fevereiro, 25 centavos se você dormir hoje, tá? Além de você ter a possibilidade de comprar a R$ 3,03, se eu não me engano, mais ações da Pague Menos. Então, olhando para isso, olhando para oportunidades, temos um movimento de subscrição, tá? Olhando para isso, com a Datacom no mesmo dia dos dividendos, e não podemos, temos que entender que esta região aqui é uma região de suporte, né? Uma região de resistência. Região de resistência e suporte, podemos ver aí 3,49, e se não passar desses 3,49, chama a atenção, tá? Chama a atenção para uma queda um pouco ali mais funda.
segunda. Então, de olho nisso, às 14 horas estarei enviando na comunidade aqui o preço atualizado para Pague Menos aí os investidores que se quiserem se posicionar. Agora temos aí o Brasil registra aumento de 4% em vendas de cimento, né? E olhando para isso, quem na Bolsa de Valores vende cimento? A Companhia Siderúrgica Nacional, que caiu bastante. Olhando para a sua operação de cimento, que já foi cogitada aí abrir o seu IPO, e acredito que eles, em um momento mais oportuno, igual foi da CSN Mineração, que eles abriram a IPO e a CSN Mineração chegou praticamente, ó, olhando para isso, Semin 3 bateu a IPO em 2021, podemos ver, 2020 bateu praticamente na cotação ajustada pelos dividendos 5,99 e a padrão bateu R$ 9,00, R$ 10,00 aqui a CSN Mineração, hoje aqui nessa região dos 4, tá? Minha visão, CSN Mineração, 7, 7,50 aí, é movimento interessante porque tem gente comprando a esses preços. A CSN Mineração promete aqui o IPO, ainda não traz, mas você pode esperar esse IPO. Eu não entraria nesse IPO olhando para a CSN Mineração, porque o mercado ele vai encantar, vai jogar lá em cima, depois ele vai derrubar. E aí você pode olhar isso com o passado, olhar para a CSN Mineração e entender isso, que eles são bons em fazer IPOs. Então, ó, performance em cimento, o terceiro trimestre já tivemos aí um aumento de 1%, e nesse quarto trimestre poderemos ter mais um aumento por causa do recorde. A receita aumentou 2%, comparado ao segundo tri, e a geração de caixa, como vocês podem ver, 350 milhões aqui, o EBITDA ajustado, e a margem caindo para 27, tá? Então, ó, 350 milhões em geração de caixa aqui, o EBITDA ajustado. Enquanto CSN Mineração, ela traz aqui 1,1 bi em geração de caixa, tá? E uma margem de 37,6. Só para você ver o tanto que CSN Mineração faz preço na Companhia Siderúrgica Nacional, R$ 8,12 e uma tendência de queda aí, olhando para nesse exato momento, tá? Então, olhando para isso, olhando para as oportunidades, o seu perfil de endividamento, você pode entender que praticamente 50-50, né? Então, na minha visão, 50% dólar, 50% Brasil. Então, o Brasil tá subindo o quê? Tá subindo o Selic e o dólar também subiu. Então, por isso, o CSN Mineração caiu muito por causa do custo da dívida que vai ficar aí, que vai ter muitos juros a se pagar, né? Então, de olho nisso, de olho aí nas oportunidades. A VUC3, a VUCA 16,46, um movimento positivo, olhando o seu gráfico, olhando os seus dividendos. A VUCA que está muito caixa, pessoal, e distribuindo isso aos seus acionistas, dona da marca aí da Mizuno, entre outras, tá? Olhando isso, pegou o mercado e ela soube fazer o negócio. No caso, ela trabalha em toda a parte, né, do escopo aqui do mercado. Então, se ela pega o cliente aqui, potencial mais baixo e o potencial mais alto, com todos os seus produtos. E podemos ver que ela vem anunciando dividendos, ó, mês 10, mês 11, mês 12, mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, pagando mensal. Será que vai continuar? Então, ó, praticamente aí tá entregando 0,12 centavos e meio em dividendos. Para quem dormir no dia 21 de janeiro. Não hoje, amanhã, tá? Então, 12 centavos e meio, vamos acompanhar aí a VUC hoje e amanhã. Olhando para o gráfico, pessoal, já podemos identificar aqui, ó, essa tendência de queda que morreu aqui nos 14,95 e voltou a subir, tá? Então podemos ver que é positivo durante os últimos meses até de novembro, volta, mas temos uma resistência nesta região dos 17, 17 e 20, e que chama a atenção aí dos investidores. Então sempre acompanhar, quando o fundo começa a comprar, quando ele começa a vender, a gente já sabe que tem aí um movimento acontecendo, tá? E de olho agora na Allos, R$18 também traz aí os dividendos, tá? Para esta semana. Temos aí a Datacom, que será de Allos aqui no dia 23, tá? Temos duas datas aí com o pagamento em 4 de fevereiro. Podemos ver aqui os valores, quase aqui 9 centavos por ação para quem dormir aí no dia 23 de janeiro com a Allos, tá? A Allos caiu bastante, chegou a bater R$ 23,55 em 2024 e agora negociando praticamente a 17, volta a subir, mas esse movimento só de fechamento de gap e o mercado volta a comprar. Mas temos uma resistência nesta região praticamente dos R$18 aqui, 18,50, tá? Aqui para a Allos. Agora a Mitre entregando
9% de yield, valor patrimonial 0,32, 3,5, chama a atenção neste exato momento. Essa tendência de alta que ela está fazendo de curto prazo, e chama a atenção por quê? Porque ela já fez isso, ó, ela já fez isso em outubro. Ela vai devagarzinho, ó, e busca um movimento forte em algum momento. Então ela vai devagarzinho e pode buscar um movimento forte. Então se ela respeitar essa tendência, você pode acreditar aí que ela pode desenhar esse mesmo cenário do ano de 2024. O Santander está na mira da XP, tá? Ela subiu praticamente aqui no seu ranking, eleva o Santander aqui e se baseia na expectativa de que a estratégia do banco em diversificar suas fontes de receita está ok, tá? Então, pessoal, de olho nisso, enquanto aqui essa decisão de colocar o Santander, ela está dizendo, na expectativa da estratégia do banco, diversificar suas fontes de financiamento, aumenta a eficiência operacional e impulsiona os seus resultados. A minha visão sobre esta recomendação que a XP está fazendo é mais sobre o preço do que sobre a qualidade do ativo, porque trouxe um resultado ok, mas não foi melhor que os outros bancos, porque o patrimônio líquido do banco ele diminuiu, não é normal diminuir, por isso que olhamos sempre o ROI e patrimônio líquido, porque se patrimônio líquido está caindo aqui e o ROI está subindo, isso é falso, tá? Então não adianta comparar ROI com patrimônio líquido caindo. Então olhando para isso, olhando para as oportunidades do Santander entregando 7%, minha visão é que essa compra da XP é mais por preço e não por qualidade, tá? Então, é preferível olhar para Santander nesse preço, obviamente, do que o preço de 30, tá? É importante entender isso também. Então, pessoal, sabendo das oportunidades, sabendo de tudo isso, já vai me deixando aí nos comentários qual das ações você tem que foi passada hoje, qual você quer que eu traga aqui às 18 horas da tarde, tá bom? Então, de olho nisso, o minério não se movimentou ainda na nossa próxima negociação. Fica meu convite agora para você acessar aqui a corretora de trade da Quantifury e fazer seus trades aqui sem movimentar preço da sua carteira aí do Brasil, tá? Então, aqui você vai com o meu código receber ações da CSN Mineração, tá? De graça, até 220 ações, se inscrevendo com o meu link na descrição, tá bom? Então liga o alerta sempre, a Quantifury, a corretora de trade que está conosco aqui no nosso canal. E aqui você fica ligado, tá? Porque a Quantifury tem diversos outros benefícios. Você tem aqui ETFs, REITs, você tem aqui diversas outras funções aqui, não só trade, você pode acompanhar o mercado, a bolsa em dólares, o Bitcoin, você pode ver o dólar, o barril do petróleo, o açúcar, entre outras posições também, tá bom? Então, pessoal, de olho nisso, de olho aqui nas oportunidades, a AMD vai cantar hoje, e aí em breve atualizo a todos aqui qual foi esta compra, tá bom? Então, meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima!